Os cigarros light, perfurados ou ventilados, são mais perigosos para a saúde que os normais e têm contribuído para um forte aumento de um certo tipo de câncer de pulmão, conforme um estudo publicado recentemente na revista do Instituto Nacional do Câncer, de Ohio, Estados Unidos. Doutor, eles foram projetados para enganar os fumantes e as autoridades de saúde naquele período, já bem atrás, há meio século. O filtro com perfuração, na realidade, foi um mecanismo encontrado pela indústria tabagista para que sofresse menos, digamos que, por exemplo, crítica, entendeu? Menos crítica. Uma vez que os não fumantes, eles, de uma certa forma e com veemência e razão, uma vez que eu também sou não fumante, entendeu? Eles criticam mesmo a indústria tabagista. Só que quando lançaram isso há mais de meio século no mercado, o filtro, digamos que o filtro perfurado, que chama de cigarro light, e que de light, no meu ponto de vista, enquanto profissional da área de saúde, não vejo nada de light, uma vez que o cigarro em si, ele não mudou nada na sua condição química, no caso do alcatrão, entendeu? A nicotina, o vício, o alcatrão, o grande provocador do câncer, dentre outras doenças. A meu ver, não mudou quase nada. Isso foi apenas um mecanismo encontrado para diminuir as críticas e, obviamente, de uma certa forma, enganar a sociedade, bem como o próprio governo e a saúde de um modo geral. Os resultados destas análises confirmam o que os investigadores suspeitam há anos e que vão na contramão do que diz a indústria do tabaco, com relação a que os cigarros light seriam menos nocivos. As regulamentações em vigor proíbem as empresas fabricantes de tabaco de colocar nos pacotes de cigarros e anúncios as palavras light e baixo conteúdo de alcatrão. Para o senhor, a solução deveria passar por uma regulação que proibisse de vez, totalmente, a venda desses filtros ventilados? Eu acho que, na realidade, não tem que proibir a venda de filtro destilado. Tem que proibir exatamente a produção da indústria tabagista. Se é um elemento que traz prejuízo, se é algo que só dá prejuízo ao governo, não traz nenhum lucro, não tem justificativa ficar no mercado com um produto que está trazendo cada vez mais mortes, prejuízo ao governo, prejuízo à sociedade, prejuízo às famílias. Então, acho que o melhor mesmo, em primeiro lugar, é o fumante tomar consciência de que amanhã depois ele vai trazer um enorme prejuízo que ele já está sofrendo, mas vai aumentar cada vez mais as consequências dele e da própria família, porque o sofrimento não é apenas do fumante, o sofrimento também é da família, bem como a sociedade, e o prejuízo é enorme a todos. Para que se tenha uma projeção, os Estados Unidos têm mais de 36 milhões de fumantes e 40% dos cânceres diagnosticados no país estão relacionados com tabagismo, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Como eu havia citado, o tabagismo como um todo ele traz um enorme prejuízo e o filtro, como é um filtro perfurado, passa diretamente, né, aumenta o teor de inalação, e o adenocarcinoma, que é um câncer realmente muito violento, entendeu? Tem muito mais probabilidade de se desenvolver, uma vez que a inalação é bem maior, você vai adquirir cada vez mais toxina no pulmão, que é o elemento principal, né, que são as toxinas, causadas principalmente pelo alcatrão, e isso vai trazer um enorme prejuízo. Como eu havia citado, nada mais é do que uma maneira, uma forma que encontraram de embromar, de enrolar de uma certa forma, o Ministério da Saúde, bem, a saúde do mundo como um todo, entendeu? Embora esse estudo tenha sido realizado lá nos Estados Unidos, ele serve de alerta para todos os países, claro, incluindo o Brasil? Sem nenhuma dúvida, uma vez que um dos grandes centros de pesquisa, por sinal, é caracterizado como o maior centro de pesquisa, principalmente na indústria tabagista, sempre foi a Universidade de Ohio, dentre outras também da Europa, além dessa norte-americana. E isto serve de alerta porque, uma vez que a fisiologia, não importa o país onde você esteja, não importa a tua cor, tua raça, a origem, de um modo geral, a fisiologia humana ela tem uma característica idêntica, entendeu? Ela não é igual, ela é idêntica. Ser idêntico não significa ser igual não significa ser o mesmo. Então, a partir do momento em que um centro desse se preocupa em trazer isto à sociedade mundial, obviamente que qualquer país vai ter que estar alerta, até porque, como eu havia citado há alguns segundos, é de suma importância a sociedade ficar atento a essas pesquisas. Você não vai passar, por exemplo, a universidade dessa não vai passar, digamos que 10, 15 anos, 20 anos fazendo uma pesquisa aleatoriamente. Algum significado tem.
e quando o significado é prejuízo à sociedade como um todo, obviamente que serve de alerta a todo e quaisquer tipos de pessoas e países no mundo de modo geral.